Lei dos cossenos, gente. Bom, a lei dos cossenos fala o seguinte: se eu quiser determinar o lado de um triângulo, eu vou apenas usar o ângulo que está oposto a ele e os outros dois lados, tá certo? Na realidade, a lei dos cossenos é uma adaptação, né, do triângulo de Pitágoras, né, da lei de Pitágoras, para que eu possa encontrar o lado de um triângulo independente dele ser ou não retângulo. Então observe, se eu quiser encontrar esse lado azinho, vou pegar o lado azinho, elevar ao quadrado, vou fazer a soma dos quadrados dos outros dois, b ao quadrado mais c ao quadrado. Até aqui seria o teorema de Pitágoras, mas eu vou ter que fazer a adaptação. Menos, o triângulo pode ou não ser retângulo, menos o dobro de b vezes c, ou seja, o lado b vezes o lado c, vezes o cosseno do ângulo A. Então, ó, menos 2bc cosseno de A é o que eu incremento ou desincremento ao teorema de Pitágoras para poder determinar o lado que eu quero. Mas vamos supor que eu não quisesse encontrar o lado A, e sim o lado B. Eu pego, separo o B, vai ficar b ao quadrado é igual a ao quadrado mais c ao quadrado menos o dobro de A vezes C vezes o cosseno do ângulo. Se eu quero o lado Bzinho, eu uso o ângulo B. Do mesmo modo, se eu quisesse encontrar o lado C, eu tenho que seria A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo C. Então, a lei dos cossenos eu vou utilizar quando eu tiver um ângulo informado e dois lados informados. Tá? Então, se o problema informa um ângulo e dois lados, você usa a lei dos cossenos. Lei dos cossenos, gente. Bom, a lei dos cossenos fala o seguinte: se eu quiser determinar o lado de um triângulo, eu vou apenas usar o ângulo que está oposto a ele e os outros dois lados, tá certo? Na realidade, a lei dos cossenos é uma adaptação, né, do triângulo de Pitágoras, né, da lei de Pitágoras, para que eu possa encontrar o lado de um triângulo independente dele ser ou não retângulo. Então observe, se eu quiser encontrar esse lado azinho, vou pegar o lado azinho, elevar ao quadrado, vou fazer a soma dos quadrados dos outros dois, b ao quadrado mais c ao quadrado. Até aqui seria o teorema de Pitágoras, mas eu vou ter que fazer a adaptação. Menos, o triângulo pode ou não ser retângulo, menos o dobro de b vezes c, ou seja, o lado b vezes o lado c, vezes o cosseno do ângulo A. Então, ó, menos 2bc cosseno de A é o que eu incremento ou desincremento ao teorema de Pitágoras para poder determinar o lado que eu quero. Então vamos supor que eu não quisesse encontrar o lado A, e sim o lado B. Eu pego, separo o B, vai ficar b ao quadrado é igual a ao quadrado mais c ao quadrado menos o dobro de A vezes C vezes o cosseno do ângulo. Se eu quero o lado Bzinho, eu uso o ângulo B. Do mesmo modo, se eu quisesse encontrar o lado C, eu tenho que seria A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo C. Então, a lei dos cossenos eu vou utilizar quando eu tiver um ângulo informado
e dois lados informados. Tá? Então, se o problema informa um ângulo e dois lados, você usa a lei dos cossenos. Tá? E lembrando que isso serve para qualquer triângulo. Mesmo se o triângulo for retângulo, A, B, C, seria A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos dobro de BC cosseno de 90. Acontece que cosseno de 90 é zero. Né? Então tudo isso aqui morre, virou o teorema de Pitágoras. Vamos ver se o triângulo for acutângulo. Então esse ângulo que eu for procurar for um triângulo que tiver três ângulos agudos. E eu quero saber esse lado A. Tem o B e o C e tem esse ângulozinho aqui que é menor que 90 graus. Aí vai ficar A ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado, menos o dobro de BC vezes o cosseno do ângulo, no caso aqui o ângulo A. Ora, só que esse cosseno do ângulo A, ele é positivo. Então, positivo vezes negativo dá negativo. Você faz o quê? Você diminui o lado A. Tá? E é dado o teorema de Pitágoras. Se o triângulo for obtusângulo, que eu tiver um ângulo obtuso, o ângulo A é maior que 90 graus, o que vai acontecer? Mesma coisa, só que este ângulo A, como o ângulo A vai ser maior do que 90 graus, o cosseno desse ângulo A vai ser negativo. Então, quando você fizer o negativo vezes o negativo, dá positivo, você aumenta adaptando o triângulo. Legal? É isso aí. Nós vamos ver um exemplo da aplicação da lei dos cossenos. Temos aqui, ó, determine o valor de x. O triângulo está exposto, eu tenho um ângulo, tem a variável x que está na frente desse ângulo, tem o lado 8 e o lado 9. Bom, podemos usar o seno e o cosseno. Por quê? Nós temos que escolher qual usar. Na verdade, a escolha é óbvia. Tem apenas um ângulo, usa a lei dos cossenos. Se forem dois ângulos, você usa a lei dos senos. Vamos aplicando a lei dos cossenos. O que fala a lei dos cossenos? Que o lado que você quer ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados menos o dobro do produto dos lados vezes o cosseno do ângulo que está na frente do lado procurado. Quadrado de x vai ser 8 ao quadrado é 64, 9 ao quadrado é 81, o dobro de 8 vezes 9 é 144, o cosseno de 38 foi informado a 0,78. Bom, então vamos multiplicar o 144 por 0,78 e depois somar esses dois. Então seria x ao quadrado igual a 64 mais 81 é 145 menos 144 vezes 78, 0,78 vai dar 112 mais ou menos. 144 vezes 0,78. 112,32. Subtraindo isso, claro, isso aqui, ó, vezes, aqui, ó, subtraindo isso, ó, 145 vezes menos 112,2 vai dar 32. Então, x ao quadrado é igual a 32,68. Bom, se fosse 5 ao quadrado, daria 25. Se fosse 6 ao quadrado, daria 36. Então, o número procurado é um pouco maior que 5 e menor que 6. Então, raiz quadrada
de 32,68. O valor, então, vai ser igual igual 5,71. Beleza? Então nós temos que esse lado é 5,71. Primeira escolha é saber que a lei dos cossenos é usado quando você tem apenas um ângulo. E o lado procurado é sempre o lado que está oposto ao ângulo dado. Legal, gente? Vamos lá, gente, aplicar a lei dos cossenos para determinar o ângulo formado entre dois lados de um triângulo. Então imagine a situação, você tem um triângulo qualquer e ele quer saber o valor deste ângulo. Bom, no dia a dia é isso que mais acontece, porque na realidade medir lado de triângulo é fácil, né? É só medir o comprimento. Para medir ângulo eu preciso de um teodolito ou então de um compasso, é a coisa mais difícil. O que acontece? Para descobrir esse ângulo, na realidade, a gente tem que descobrir ou o seno dele ou o cosseno, que são dois números que um identifica. Tá certo? O que vai o nome fazer? Nesse caso, eu vou usar a lei dos cossenos, porque o problema apresenta apenas um ângulo. Então, você vai fazer, ó, que no caso, o lado 5 ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado. 5 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado menos o dobro de 12 vezes 9 vezes o cosseno do ângulo alfa. Aí eu tenho que 25 igual a 144 mais 81 menos o dobro de 12 é 24. 24 vezes 9, 36, aí 3, 18 com 3, 21. 21, 216 vezes o cosseno de alfa. Temos uma equação. Então nós temos uma equação onde a incógnita, a variável a ser descoberta é o cosseno de alfa. Então vamos trabalhar. 144 pode ser somado com 81, então daria 224, 225, né? 25 igual a 225 menos 216 cosseno de alfa. Bom, vou pegar esse menos 216, vou transpor para o primeiro membro, ele vai trocar de operação. O que está subtraindo vai somando. Vai ficar 216 cosseno de alfa igual, segundo membro da equação, 225. Aí você tem o 25 que está somando, ele vem subtraindo para o segundo membro. Então, 216 cosseno de alfa vai ser igual a 225 menos 25, 200. Ora, o que vai ser o cosseno de alfa? O cosseno de alfa vai ser o 200 dividido por 216. Tá? Eu vou dar uma melhorada nesse visual aqui, que eu tenho que quebrar a equação, porque o quadro é pequeno, né? Então aqui ficou 216 cosseno de alfa igual a 200. Agora, o cosseno do ângulo alfa vai ser 200 dividido por 216. Pegando a nossa calculadora, olha cá, vejam. 200 dividido por 216. Dá 0,92. Então, o cosseno de alfa é igual a 0,92. 0,92, gente, é o número que identifica o cosseno. Aí você vai numa tabela, tá? E vê qual o arco cujo cosseno é 0,92. Perfeito? A resposta do vestibular para isso seria aqui, ó, alfa
é o arco cujo cosseno é 0,92. Portanto, procurando na tabela, o arco cujo cosseno é 0,92, esse ângulo alfa vai ser aproximadamente 23 graus. É por aproximação, dá 23, quebradinho, né? 23,07, tá beleza?